Muito boa tarde a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui em mais uma edição do nosso programa Inovação e Negócios, de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, sempre com um convidado, uma convidada especial, aqui na Jangadeiro Band News FM, mídias sociais, YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. E sempre deixando muito claro o nosso propósito, muito firme, Dr. Newton, que é de levar informação e conteúdo de qualidade e acessível a todos de uma forma muito leve. E muito obrigado pela enorme audiência, os retornos altamente positivos em relação ao nosso programa, vindo de todos os lados. Hoje temos uma edição especial com uma pessoa muito querida, que tem um trabalho muito relevante aqui na nossa região Nordeste como um todo. Dr. Newton Nunes. Dr. Newton é médico, gestor e vice-presidente do sistema Unimed em Teresina, que é um case muito bacana de gestão e atendimento aqui na nossa região Nordeste. A gente vai entender um pouquinho mais dessa história toda. Dr. Newton, tudo bem, Dr. Newton? Como é que está aí a nossa Teresina? Tudo bom, Daniel. Aqui está tudo bem. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui na Rádio Jangadeiro e nas mídias sociais aí também de vocês. E você é um amigo, né? Faz um bom trabalho também aí em Fortaleza e nacional. Muito obrigado, doutor. Doutor Newton, antes da gente entrar na nossa pauta aqui, você poderia, por favor, nos contar um pouco da sua trajetória profissional, sobre a sua transição da área médica para essa área de gestão que você faz tão bem? Se o senhor ainda atende pacientes, como é que está aí? Conta um pouquinho dessa história para a gente, por favor, doutor Newton. Então, Daniel, eu sou médico cardiologista, né? Eu formei na Universidade Federal aqui do Piauí, fui para São Paulo fazer residência médica, primeiro em clínica médica, depois em cardiologia, depois eu me especializei numa sub-área da cardiologia, que é a ecocardiografia, e depois ainda fiz um doutorado em cardiologia na Escola Paulista de Medicina. No total aí, essa jornada, eu morei em São Paulo 10 anos, né, trabalhando nos grandes centros, inclusive, já ao final, exercendo então a minha especialidade e minha subespecialidade. Quando eu voltei para Teresina, em 2009, junto com mais outros amigos, nós montamos uma clínica de diagnóstico, né, de cardiologia, do qual aí nesse momento começou a minha primeira experiência de gestão. Na verdade, assim, em São Paulo eu tive alguns serviços terceirizados de cardiologia dentro de clínicas, né, que ali tive uma pequena experiência de gestão, mas um salto mesmo foi quando a gente resolveu montar a nossa própria clínica, tá? Com outros amigos, sócios, e aí eu passei a ser diretor dessa clínica durante alguns anos. Nesse período aí, fui me capacitando para gestão, fiz MBA em gestão empresarial, depois fiz outro MBA de gestão em saúde, fiz alguns cursos de processos, Lean Six Sigma, que é um curso de processos, fiz curso na área de finanças, eu tenho uma formação também em analista financeiro pela FGV, com um curso que eu fiz também. Enfim, fui me capacitando para exercer a área da gestão ao longo desses anos. Depois, em 2017, eu fui convidado para ser gerente médico de uma área dentro do nosso hospital Unimed, e em 2018 fui eleito como vice-presidente da Unimed Teresina, e hoje faço parte dessa diretoria então desde 2018. Aqui eu sou responsável por várias áreas, desde a área da parte de tecnologia, financeiro, contábil, suprimentos, RH, então todas essas áreas estão abaixo da minha diretoria aqui, e que a gente, né, tem levado então esses últimos 3 anos
à frente, fazendo essa transformação que a gente vem fazendo aqui. Então, essa foi a minha trajetória de médico para gestor. Eu sempre gostei da área de gestão, tá? Sempre, desde quando médico, pensava em fazer algum MBA e tudo para a área de gestão, mas nunca tive assim uma chance, né? E quando eu realmente encarei esses desafios de gerir uma clínica, tudo aí, realmente eu procurei me capacitar para isso e até chegar agora. Doutor Newton, você ainda atende pacientes? Atendo sim. Hoje é o seguinte, a minha agenda reduziu demais, tá? Porque hoje eu sou praticamente absolvido quase que totalmente pela gestão, mas eu faço exames, eu faço ecocardiografia, né, que é um exame da cardiologia, e o atendimento de consultório hoje, depois da pandemia, Daniel, isso é uma coisa interessante, hoje eu só atendo via telemedicina. Então, com a pandemia veio essa nova modalidade, digamos, para cá, e hoje eu atendo via telemedicina a parte de consultas, né, e faço exames também. Então, ainda atendo um pouquinho. Mas hoje 80% da minha atuação é gestão e uns 20% ainda como médico, mais ou menos, essa distribuição. Doutor Newton, em que momento você decidiu atuar nesse mundo cooperativo, no caso na Unimed Teresina? E aí, aproveitando isso, eu queria pedir que você fale um pouco sobre esse case de sucesso da Unimed Teresina, né? Como foi importante a criação de produtos, né, para atender cada público, se adequando a cada necessidade, doutor Newton. Perfeito, muito boa essa pergunta, Daniel. Então é o seguinte, eu entrei na Unimed como cooperado em 2010. Tá? Então hoje eu tenho 11 anos de cooperação, né, de médico, como médico cooperado. Cheguei aqui em 2009, voltando de São Paulo, e eu acredito muito nesse modelo, que é um modelo de gestão feito por médico com formação. Né? Então é isso que eu acredito nisso. Por quê? Porque isso ele une a parte humana da medicina, né, de cuidar, com a parte profissional de qualquer negócio. Tá? Eu acho que esse é o grande diferencial das Unimedes em relação a outros planos de saúde, que há um viés de atenção à saúde de verdade, que ele não é esquecido, mas também ele precisa, como sistema, se profissionalizar. Tá? Então, com essa mentalidade, é que nós implementamos na Unimed Teresina, desde 2018, uma profissionalização da gestão. Isso foi o grande diferencial. Né? Então, o que a gente fez? A gente abriu seleção a nível nacional, tá? A procura de melhores cabeças mesmo, de pessoas capacitadas no Brasil todo. Então, nós trouxemos aqui para a Unimed Teresina, hoje são 6 ou 7, mais da metade, acho que uns 70% dos nossos gerentes veio de fora, tá? Não que seja melhor fora ou aqui, é que realmente a gente foi atrás dos melhores, né? Aonde quer que eles estejam, né? Aonde quer que eles estejam. Esse é o princípio, tá? A gente tem gerentes bons aqui também, daqui até temos também, e ficaram, né? Mas a ideia foi não se fechar no mercado local. Perfeito. Entendeu? Então a gente trouxe, inclusive isso ajuda para a gente fazer benchmark com outros estados, né? Porque essas pessoas têm os acessos, enfim, trazem outras experiências que complementaram o nosso mercado. Tá? Então esse acho que foi o primeiro passo que foi bem determinante para a nossa virada. Tá? Nós pegamos aqui uma Unimed em 2018, no comecinho, uma situação um pouco complicada, enfim, questão de mercado, e com esse ajuste a gente foi retomando e trouxemos resultados positivos esses anos que a gente tem passado agora. Então esse é um ponto. O outro ponto é a questão de trazer o médico cooperado, que é quem atua na ponta, também mais para próximo da empresa, para que ele entenda o mecanismo de como funciona a operadora de saúde, que a cooperativa ela tem uma função, que é gerar emprego e renda para o médico. Mas a operadora ela tem como
principal função prestar a assistência ao beneficiário. Então ele tem que entender também como funciona esse negócio. Então isso aí também acho que a gente conseguiu melhorar bastante esse grau aí, e porque isso melhora o sentimento de pertencimento do sócio da empresa. Então esse é um ponto. A questão dos produtos que você comentou, Daniel, a gente também fez uma reformulação. Nós temos um caso inédito, não é inédito agora, mas foi o primeiro caso do sistema Unimed, que está sendo copiado agora pelas outras Unimeds, que nós montamos uma outra operadora com o pensamento de operadora de mercado, com uma adaptação de produtos, com produtos mais low cost, fazendo um planejamento mais gerenciado para esse plano, para competir em outras categorias de mercado, tá? Com planos inteligentes, com porta de acesso através da medicina primária, onde se resolve 80% de todos os casos, e a partir dali encaminhar para médicos especialistas, enfim. É um novo modelo, ele não é novo esse modelo, mas para o sistema Unimed ele não é muito praticado. Então a gente trouxe isso para cá, para o nosso mercado, o que nos permite competir em todos os segmentos, em todas as classes sociais, e permite manter a nossa competitividade aqui no nosso mercado. Então a gente também fez essa reformulação, o que propiciou esse resultado positivo nesses anos. Muito legal. Dr. Newton, aproveitando esse gancho aí, o senhor falou aí muito em pessoas, né? Em gestão de pessoas. Me preparando para essa nossa conversa, né? E eu o acompanho de modo recorrente. Sei que você tem uma oferta muito qualificada de conteúdo, né? Então eu o acompanho e revi algumas entrevistas suas, alguns posicionamentos seus, Dr. Newton. E eu vi que, acho que é algo até recente, que a Intermed, não é isso? Que é a operadora de saúde do Grupo Unimed Teresina, foi premiada como a empresa número 1 aí na categoria no Great Place to Work. Apenas contextualizando para quem está nos ouvindo e eventualmente não conheça, é uma consultoria global que reconhece as melhores companhias para se trabalhar. Eu queria saber, Dr. Newton, quais foram as estratégias para alcançar essa premiação? Como é que foi a construção dessa relação com os colaboradores para chegar nesse resultado? E qual a estratégia da Unimed Teresina com seus colaboradores, doutor? Isso foi um grande trabalho, e aí eu tenho que dar o crédito aqui ao nosso RH, né, que entrou, obviamente junto com os líderes de cada empresa, no caso da Intermed, mas a estratégia foi, a gente procurou inserir a cultura da empresa. Primeiro, Demetrio, a gente fez todo aquele planejamento onde a gente construiu junto com os colaboradores a nossa cultura, a nossa visão, a nossa missão, mas não bastava ter só um banner na parede para mostrar isso. A gente tinha que fazer com que o que a gente pensava como cultura chegasse até a nossa operação, desde os líderes até quem está no dia a dia com os nossos beneficiários. Então a gente, desde 2018, a gente vem trabalhando alguns programas direcionados para os colaboradores. Além dos treinamentos das áreas técnicas, né, que isso já era bem forte aqui, um dos motivos dos colaboradores gostarem de trabalhar na Unimed Teresina é que há um investimento grande na parte da formação desses colaboradores, das suas áreas técnicas. Isso já existe. Tá? Eles contam para a gente que isso é uma grande vantagem. Além de outros benefícios, né, que a gente dá como plano de saúde, enfim, outras coisas. Mas o que a gente procurou fazer de diferente foi engajá-los na empresa do ponto de vista cultural, de disseminar. Nós temos 2 recursos próprios, nós temos um home care, nós temos as 2 operadoras. Então, para que todo mundo tenha o mesmo sentimento, o mesmo propósito, tem que se haver
uma construção. Tá? Isso está sendo trabalhado desde 2018, só para citar como exemplo, a gente tem um projeto chamado Academia de Líderes, onde nós trazemos uma consultoria, né? Inclusive veio daí de Fortaleza, que é muito boa, né? A ser, eu posso falar isso aqui, desculpa, Sim, mas porque realmente é um trabalho vamos dar muito os bom. créditos, sem dúvida. Os créditos, né? Nós começamos trabalhando os nossos líderes maiores, os gerentes, né? Diretores, e depois agora estamos numa fase de coordenadores e também na fase dos colaboradores mesmo do nível operacional. Então foi feito palestras sobre liderança, foi game journal, gamificação, com os propósitos, com a visão da nossa empresa, tudo isso para disseminar o que a gente acredita, né, que seja o melhor trabalho a ser feito. Então isso, o colaborador, ele se sente bem, ele se sente participante da construção da empresa. E o resultado, para nossa grata surpresa, esse ano nós tivemos então a premiação da Intermed, que é a nossa operadora, é uma das operadoras nossas, como primeiro lugar aqui no Piauí, como melhor empresa para trabalhar de pequeno porte, né? E também, a grata surpresa, é aqui em primeira mão, acho que a minha gerente de RH nem vai concordar com isso, mas ela foi selecionada também a nível nacional e vai sair na revista Grandes Empresas, Pequenos Negócios, né? E foi também selecionada a nível nacional como melhores empresas para se trabalhar. Ainda nem saiu, que vai sair agora no dia 1º de setembro aí o resultado, mas eu já estou te dando esse furo aí de primeira mão. Muito obrigado por essa informação, né, em primeira mão. Realmente é algo muito relevante, doutor Newton. E a gente aqui, a gente tem como estratégia, como foco de trabalho, a gente mostrar e divulgar o belo trabalho que é feito aqui no Nordeste, nas mais diversas áreas, tá? E a gente sempre tem um espaço aqui, doutor Newton, muito grande, eu sei que o senhor acompanha o nosso programa, o senhor percebe que a gente tem um espaço muito grande aqui para tratar das questões e desse mercado aí fascinante, que é o mercado de saúde, tá? Doutor Newton, você falou agora uma coisa que é uma coisa bastante importante, né? Que é a importância do planejamento estratégico. E a gente conversa muito e percebe essa dificuldade que você conseguiu superar aí, da questão de empreender na área de saúde para pessoas que não têm experiência de gestão, que não têm experiência de gestão nessa área. Doutor Newton, qual a importância de um planejamento estratégico prévio para a gente conduzir uma situação de boa gestão? Olha, eu considero fundamental, tá, Daniel? Então, tudo que você vai fazer hoje, a concorrência é muito grande. Tá? Se você vai abrir qualquer negócio, mesmo na sua vida profissional, pessoal, o planejamento estratégico ele é fundamental, porque ele vai colocar em perspectiva o que você precisa fazer para se diferenciar dos seus concorrentes. Tá? Então, o planejamento estratégico, você elabora suas metas, você escolhe os seus indicadores a serem perseguidos e periodicamente você tem que revisitá-los para fazer os planos de ação para conseguir atingir aquilo que você quer. Tá? Então hoje o mercado ele não permite amadorismo mais. Tá? Todos os mercados, em todas as áreas, ele é muito competitivo. Ninguém hoje vai montar uma empresa, vai montar até mesmo um consultório médico, pensar que você vai pegar um dinheiro e vai abrir. Se você não tiver um planejamento adequado, você vai perder dinheiro, vai quebrar. Então, o planejamento com metas claras, atingíveis, com indicadores selecionados que fazem sentido e acompanhar. Tá? O que não se mede não se pode gerenciar. Né? Essa é uma frase do Deming, Edward Deming, né? Que é um cara também dos dados e da qualidade, mas é isso mesmo. Então, assim, não adianta, você não vai conduzir nada na sua vida, nem sua vida pessoal, às escuras. Você tem que ter a sua meta de atingimento. E a meta não é um sonho. A meta são objetivos atingíveis.
e você tem que traçar o seu roteiro como um mapa, né? Um guia de, para eu chegar aqui eu preciso de tais e tais instrumentos, ter as armas necessárias, vamos dizer assim, ter os suprimentos necessários, ter a TI necessária, ter as pessoas necessárias para atingir aquela meta, né? E tem que acompanhar isso através de indicadores. A gente faz isso aqui, a gente tem um planejamento estratégico robusto aqui, com indicadores robustos, com acompanhamentos mensais, tá? Onde toda a diretoria se reúne com os gerentes, e onde a gente discute os indicadores que a gente está conseguindo ou não, né? E corrigir rota caso seja necessário. E apenas comunicando, dando aí uma dica para quem está nos assistindo, seja de qual setor da economia atue, a importância, independentemente do tamanho da empresa. Às vezes você pensa que precisa ser um planejamento estratégico para uma empresa grande, como a Unimed Teresina, por exemplo, mas não é o caso. Todo e qualquer tipo de ajuntamento, de pessoal ou de negócios facilitaria muito a vida nesse cenário tão desafiador, no âmbito pessoal e no âmbito de negócio, de trabalho, a existência de um adequado planejamento estratégico. Conversa muito prazerosa com esse belo case humano e de negócios, que é o Dr. Newton Nunes, vice-presidente do Sistema Unimed Teresina. Dr. Newton, a gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Vamos agora, rapidinho, direto da redação com as últimas notícias. Muito boa tarde, Daniel. Muito boa tarde a todos os ouvintes. Olha, a Prefeitura de Fortaleza vai iniciar o reagendamento das pessoas de 18 a 39 anos que perderam a data da primeira dose da vacina contra a Covid. Mais de 220 mil residentes da capital serão beneficiados. A informação foi divulgada pelo prefeito José Sarto nesta quinta-feira. As listas dos nomes e a data serão divulgadas em breve.
O reagendamento será de forma decrescente, começando pelos que têm 39 anos. E o Departamento Municipal de Proteção e Defesa do Direito do Consumidor, que é o Procon Fortaleza, notificou nesta quinta-feira os supermercados da capital por limitar a quantidade de compra de produtos. O documento ele foi enviado à Associação Cearense de Supermercados, a ACESU. O órgão municipal deu um prazo de 10 dias corridos para que o representante dos segmentos justifique a limitação. A notificação acontece após denúncias de consumidores ao Procon. Eles relataram dificuldades em comprar produtos em quantidade, mesmo com disponibilidade de estoque nos estabelecimentos. Todos os detalhes você encontra no @Jornal Jangadeiro. Volto com você, Daniel. Obrigado, amigo Rômulo. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. Estamos aqui de volta com o nosso programa Inovação e Negócios de todas as quintas-feiras às 13 horas, ao vivo. E hoje, com alegria, sempre mais prazeroso quando o convidado, além do conteúdo, é um amigo, pessoas que a gente gosta e admira. Dr. Newton Nunes, médico, gestor e vice-presidente do Sistema Unimed Teresina. Doutor Newton, eu queria sair aqui da pauta rapidinho e lhe fazer uma pergunta. Você sabe, mais do que ninguém, que aqui em Fortaleza a gente tem um case muito bacana também com a Unimed Fortaleza. E nessa primeira parte do nosso programa, tudo que você falou aí, eu consegui ver uma analogia, uma coincidência muito grande de fatores com Elias Leite, Dr. Elias Leite, que bem como vocês aí em Teresina, o Elias com a sua belíssimo time, uma diretoria hiper qualificada lá, e não só a diretoria, todos os gerentes, todos os coordenadores, a galera maravilhosa, também eles fazem um belo trabalho. Eu vi muita coisa semelhante aqui, Dr. Newton, no que você falou de um médico que se apaixonou pela gestão, né? E queria apenas citar isso aí. Você tem falado muito com o Elias? Falo sempre. O Elias é um grande, assim, ele não é só um grande gestor, não, ele é um grande ser humano, tá? Ele é um exemplo para mim também e para muita gente. Eu digo isso para ele também. Acho que eu falei com ele talvez uns 3 dias mais ou menos. A gente se fala sempre porque o exemplo da Unimed Fortaleza, que é uma empresa maior do que a nossa, e muito a gente se espelha na gestão dele e dos diretores, né? Eu falo com outros diretores também, mas com a liderança, realmente ele trouxe, além da profissionalização, ele trouxe um aspecto mais humano na gestão, porque o Elias ele tem essa pegada, né, de gestão de pessoas. Eu li o livro dele, Líder de Resultado, excelente. É um cara sensacional, tá? E vocês aí devem ter orgulho, né, vocês em Fortaleza, de ter produzido, né, digamos assim, um líder de categoria hoje nacional. Hoje ele assumiu uma diretoria na Unimed Seguros, que é uma super empresa. Então vocês, né, cearenses aí, têm um motivo para se orgulhar. Eu me inspiro muito do que ele faz e é um cara muito bacana, além de tudo, um ser humano muito bom, é uma pessoa do bem mesmo. Um grande e afetuoso abraço ao meu irmãozinho que a vida me deu, Elias Leite. Dr. Newton, uma coisa que você tem a ver também com Elias, um ponto assim comum, falando agora em Elias, Dr. Elias, é a questão que vocês gostam muito da oferta de conteúdo, né? E o senhor sabe, nós já conversamos algumas vezes, eu sou muito apaixonado e sempre falo isso e levanto essa bandeira da educação financeira, né? E assim, você, o Elias, né? O que eu gosto muito de vocês é que, além desse belo case aí pessoal e de gestão, vocês olham muito para a educação financeira, Dr. Newton, e também essa história da oferta de conteúdo de qualidade.
E eu queria que você explicasse pra gente. Na verdade, eu conheço, tá certo? Eu tenho visto, tenho acompanhado, mas eu queria que você explicasse essa história sensacional, que é o quadro que você criou, tá certo? Que chama Finanças Kids, no YouTube, para auxiliar, né, com a linguagem simples, crianças e jovens que desejam adentrar aí nessa área financeira. Que barato, hein, doutor Newton? Me conta essa história aí, por favor. Daniel, isso aí realmente assim é uma área que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de finanças, assim, gosto de estudar, fiz vários cursos e assim eu tenho um entendimento que a educação financeira ela tem que ser ensinada na escola, né? Tem que ser cadeira obrigatória nas escolas, tá? Por quê? É a mudança de mentalidade das nossas crianças, adolescentes, é que vai fazer com que esse país ele enxergue que ele tem um futuro, né? Ele tem, já é o país do futuro há muitas décadas, né? Mas realmente a questão da educação financeira deixa muito a desejar. E não é só isso, é uma fonte de libertação pessoal também. Então, eu, por exemplo, tive uma educação financeira muito tardia, né? Eu comecei a me interessar por finanças depois dos 30 anos, entendeu? Antes eu só ganhava e pagava, ganhava e pagava. A questão do investimento mesmo veio muito tardio na minha vida. E esse Finanças para Kids, na verdade, é uma coisa de propósito mesmo. Eu digo, cara, eu acho que isso aqui é uma coisa legal, as crianças têm que saber disso, de uma forma, lógico, muito mais simples, né? De uma forma até mais lúdica mesmo. O que eu fiz? Eu queria ensinar para minha filha, eu tenho uma filha de 8 anos, digo, não, quero ensinar finanças para você, básico, tal. Comprei um quadro, né? Um quadro, uma lousa, e em casa eu comecei a explicar para ela algumas coisas básicas, conceito de receita, despesa, resultado, tal, ativo, passivo, tal. Aí eu tive a ideia de, não, então vou fazer o seguinte, enquanto eu ensino para ela, eu vou gravar e vou disponibilizar esse material aí no YouTube para quem quiser assistir, para quem quiser compartilhar e tal. Então eu fiz isso de uma forma assim bem de doação mesmo, sabe, Daniel? Assim, aquela coisa que você faz com o sentido de estar fazendo uma boa ação. Foi o que eu fiz, foi o meu propósito nesse canal. Então ali eu coloco junto com ela, boto ela para participar também, para ser uma coisa mais leve, né? E o intuito ali realmente é procurar despertar nas crianças esse conhecimento de educação financeira para que no futuro elas não fiquem ali endividadas, não transformem as suas vidas em jornada problemática. Você sabe muito bem, né? Você é o cara, na verdade, das finanças aí, que a parte financeira ela afeta até os seus relacionamentos, ela afeta a forma como você se relaciona com a sua família, com seus filhos. Então, se isso não tiver tudo bem encaminhado ou organizado, isso vai provocar muitos problemas futuros. Então, a ideia vamos formar, né, pelo menos o básico, que todo mundo tenha uma noção, primeiro para não cair em nenhuma cilada, que você sabe que com rede social existem muitas ofertas milagrosas, né, ofertas que são fora da realidade, que na verdade muitos são golpes, né? Então, a ideia é ensinar o básico para as crianças, para que ela tenha uma vida financeira saudável. Obviamente que tem todos os outros aspectos da vida que são muito mais importantes do que dinheiro, mas uma vida financeira equilibrada nos proporciona viver as outras dimensões da nossa vida de uma forma mais tranquila. É assim que eu penso, e esse foi o propósito desse canal do Finanças para Kids. Doutor Newton, rapaz, eu adorei essa história aí dessa sua resposta. Isso que você falou agora há pouco é a mais pura verdade. Educação financeira, ela liberta, tá certo? Ela liberta. Ela permite que as pessoas consigam atingir os seus sonhos, tá certo? E os dados da falta de acesso e falta de conhecimento das pessoas a uma educação financeira básica são alarmantes, né? Então, assim, eu sempre falo isso aqui, doutor Newton, a gente tem muita bate-papo aqui sobre questão de educação também,
pesquisa e desenvolvimento, e eu sempre falo isso, e é muito legal ver aqui esse seu relato e esse case aí fantástico de transmitir, de ampliar, não apenas para a sua filhinha, né, esse acesso a um conteúdo tão qualificado. Muito legal. Dr. Newton, antes da próxima pergunta aqui, eu não posso deixar de registrar um WhatsApp aqui que eu recebi de uma gestora da área de saúde, de uma clínica de imagem, tá certo? Muito querida, que é a dona Yolanda, dizendo que o nosso programa aqui tá fantástico e dando os parabéns para o senhor pela forma leve que você está colocando tudo aqui. Isso vindo da dona Yolanda tem um valor muito grande, porque além da enorme qualificação profissional dela, é uma pessoa absolutamente diferenciada. Dona Yolanda, fique com Deus, ótimo tê-la por perto. Doutor Newton, voltando aqui um pouquinho para o lado da gestão, tá? O senhor sempre fala nas suas entrevistas, nas suas inserções, tá? Você comenta muito sobre a gestão baseada na construção de metas e indicadores de performance, né? E há pouco, no começo do nosso programa, você já falou disso, tá? Mas um negócio que eu acho muito legal é que eu imagino, pelo que eu escuto do senhor falando, é que isso é criado diretamente junto com os colaboradores, né? Vamos dar uma explorada nesse tema, Dr. Newton, nessa questão da gestão baseada na construção de metas. Certo. Então, assim, a gente evoluiu nisso, sabe, Daniel? Quando a gente fez o nosso primeiro planejamento estratégico... É uma evolução constante, né, doutor? Exatamente. É melhoria constante. O nosso primeiro planejamento estratégico de 2018, ele foi meio top-down, tá? Então, nós, da alta gestão, indicamos as metas e aí desceu, né? O segundo, a gente já procurou construir as nossas metas e objetivos com os gerentes, com a média liderança, para a gente conciliar, para que eles se apropriem um pouco mais das metas. Acho que esse é o grande ganho desse formato. O último que a gente fez, a gente já considerou, a gente fez workshops, inclusive com os cooperados, os médicos cooperados. Então, a nossa ideia foi, vamos construir isso juntos entre a gestão, a alta gestão, os colaboradores, né, e os médicos cooperados, que são os sócios. A gente colocou tudo isso de uma forma organizada, e isso virou, então, o nosso planejamento estratégico de 2020, né? Aliás, 2019 para 2020. O que modificou um pouco do que a gente tinha traçado foi a questão da pandemia, né? Óbvio. A pandemia, ela foi um evento, ou é um evento, que a gente pode considerar um cisne negro, né? Que é aquele que você não está esperando o impacto de um evento tão importante como esse. E aí ele atrapalhou um pouco o planejamento estratégico. Mas o que a gente fez? A gente revisitou o planejamento estratégico que a gente tinha feito e readaptou ao cenário atual, que é o que a gente está fazendo e está seguindo até agora. E ainda mais que esse ano de 2021, o impacto da pandemia foi maior do que o de 2020, né? Então a gente teve que revisar várias metas, enfim. E alguns eventos externos também que ocorreram nesse período nos forçaram, então, a revisar. Mas a ideia, tirando esse período de pandemia, é fazer um planejamento estratégico aonde nós escutemos os colaboradores, os gerentes e os médicos cooperados, para que todo mundo se sinta participante de onde a gente quer chegar. Então, essa é a ideia de um planejamento estratégico colaborativo, digamos assim. Sensacional, doutor Newton, muito legal. Muito obrigado aí pela aula. Doutor Newton, a gente vai para um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco. Jangadeiro
Muito boa tarde, aqui de volta com o nosso Inovação em Negócios, nosso programa de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, aqui na Jangadeiro Band News FM e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. Vamos agora direto da redação com a minha amiga querida Julie Vieira. Boa tarde, Daniel, a todos os ouvintes. E a gente tem uma notícia aqui para todos que muito aguardada, né? O governador Camilo Santana anunciou há pouquinho, né, o novo secretário da Saúde aqui do Ceará, que é o médico cardiologista Marcos Antônio Gadelha Maia. Como eu falei, novo secretário da gestão, assumindo aí o lugar do ex-secretário, então, Dr. Cabeto. O novo secretário da Saúde aqui do estado era o atual secretário executivo da Saúde, né? Dr. Marcos Gadelha já participava do governo do Camilo Santana desde 2005, desde 2015, quando foi diretor-geral do Hospital de Messejana, tá? Também foi secretária adjunta estadual da Saúde entre os anos de 2015 e 2018, ocupando o atual, né, secretariado aí, executivo do governo até 2019. Como eu falei, o anúncio, né, estava previsto até 5 dias, o governador acabou antecipando, e aí temos um novo secretário à frente da pasta da saúde, também aí para o combate à pandemia Covid-19. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. Estamos aqui de volta em nosso Inovação em Negócios, nosso programa de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo. E com essa informação relevante, né, da Julie Vieira, que a gente tem agora um novo secretário de saúde, né, Dr. Marcos Gadelha, substituindo aí o Dr. Cabeto, a quem eu venho aqui de público agradecer e reconhecer todo o esforço que ele fez, inclusive pessoal, no combate a toda essa pandemia. Grande abraço ao meu querido amigo Carroberto e obrigado por tudo que ele fez ao longo desse tempo, desejando uma boa sorte, um bom trabalho, que Deus abençoe o Dr. Marcos Gadelha na condução desse desafio que estamos vivendo. Dr. Newton, eu queria seguir aqui com essa questão na gestão na área de saúde e indo agora, Dr. Newton, para uma questão mais estratégica, mais, enfim. Queria falar sobre inovação, Dr. Newton, que é um tema aqui base do nosso programa, Inovação em Negócios. E a pandemia surpreendeu a todos nós, não é? Com sua chegada inesperada, Dr. Newton, e fez com que as empresas de quase todos os setores tivessem que inovar, né, de uma forma enorme, acelerando projetos para se adequar ao novo momento, não, doutor? Você poderia, por favor, nos falar sobre o impacto dessas mudanças na estrutura e gestão dentro desse mercado de saúde, Dr. Newton? Realmente, Daniel, assim, essa pandemia, a maior pandemia do século, né? Ela fez com que as empresas tivessem que procurar novas alternativas, né? Algumas empresas fecharam, perderam seus canais de venda. Algumas empresas, como os hospitais, tiveram que mudar a sua estrutura para atender a Covid, tiveram que incorporar muita tecnologia para facilitar o seu contato com o seu beneficiário, com o seu cliente. Então, por exemplo, os canais online se desenvolveram bastante. Falando de um modo geral, o e-commerce, por exemplo, cresceu muito, né, durante a pandemia. Teve que existir, né, uma transformação digital muito acelerada. A pandemia ela acelerou isso, né? Então, assim, desenvolveu, por exemplo, quantas plataformas de telemedicina foram criadas nesse período de pandemia. Eu tenho notícia de mais de 50 plataformas, agendamento online, a facilitação, então, do usuário da saúde, aqui, pegando um caso mais particular, através dos meios digitais. Isso teve que ocorrer para que as empresas de saúde fizessem frente a essa pandemia. Por um período, pelo menos aqui na nossa cidade, no ano passado, algumas clínicas tiveram que ser fechadas por ordem, né, e por decreto aqui governamental,
Então essas empresas ficaram sem receita, tendo que se reestruturar também. Mas também eu acho que de tudo isso, de forma positiva, saíram novos modelos de negócio. Então eu penso que daqui para frente, por exemplo, a questão da telemedicina é uma coisa que veio para ficar, não sei em que intensidade, mas vai ficar. A questão do uso mais dos canais digitais, do uso de menos papel, da facilitação do usuário ao serviço, resultados online, resultado de exames. Então, a própria transformação dos processos, a automação dos processos, naqueles processos repetitivos, houve um ganho grande, assim. Houve uma necessidade, na verdade, das empresas evoluírem para isso. E como todo mundo vai obedecendo à concorrência, se uma vai, a outra vai ter que ir também, porque senão vai ficar para trás. E a inovação é o grande diferencial das empresas. A empresa que inova mais, ela tem um diferencial competitivo. E o dilema é o quanto você vai precisar deslocar do seu capital para rodar a sua operação principal, seu core business, e um tanto que você vai reservar para inovar, porque inovar também, ele pressupõe alguns erros no caminho, faz parte da inovação você tentar, voltar, tentar errar e gastar, Então, assim, quanto você tira, então, o seu dinheiro da sua operação e investe também na inovação. Mas como o mundo está muito globalizado, várias ferramentas surgiram, startups, a própria modelo de inovação aberta, quer dizer, você pegar tecnologias já desenvolvidas, que tem fit com o seu negócio, e aceitar aquilo, incorporar aquilo, ao invés de você desenvolver dentro de casa, também é uma opção hoje. Que isso também ficou mais fácil. Eu participo de muitos eventos de inovação, muitos. Tem hub de inovação aí para tudo quanto é gosto, de todas as matérias, de todas as áreas, finanças, saúde, indústria, hoje tem um ecossistema, como chama, de empresas querendo resolver algum problema. Porque o principal, Daniel, é isso. Todo o negócio da saúde ainda tem muito problema, tem muito desperdício, tem muita oportunidade de melhoria. E onde tem oportunidade de melhoria, tem alguém que vai chegar lá para resolver aquele problema. E aí, cabe a quem está gerenciando os grandes negócios identificar o que faz sentido para a sua empresa e o que não faz. Porque em momentos de crise também o dinheiro fica escasso. Mas certamente a inovação ela é o diferencial competitivo das grandes empresas, não tenha dúvida. Dr. Newton, perfeito. Indo ainda numa última perguntinha dessa questão de inovação, mas mais voltada para a inovação tecnológica, Porque a inovação, só para deixar claro, que não necessariamente é algo tecnológico. A inovação pode ser algo muito simples, muito elementar, que não envolva tecnologia de nenhuma maneira, que você inova e você muda algum tipo de processo, algum tipo de situação no seu trabalho. E tem também a inovação baseada na tecnologia, não é nada excludente. Então, indo para essa questão da inovação na tecnologia, Dr. Newton, essa transformação digital. Você falou no começo que você está os 20% do seu tempo hoje de atendimento é muito via telemedicina. Dr. Newton, como é que você enxerga essa mudança para os profissionais da área do setor de saúde, a telemedicina? Só dando um foco um pouquinho mais assim, nesse tema. A telemedicina, ela teve uma liberação agora por conta da pandemia, excepcional. Tinha muita restrição antes, não era, doutor? Exato. Então é o seguinte, a telemedicina é uma coisa que já existe há muitos anos em outros países, Estados Unidos, na China mesmo, ela já existia. Obviamente que com a pandemia ela impulsionou no mundo todo. E no Brasil tem aquela questão da restrição, ainda por um não completo entendimento do que seria isso antes, e como seria, como ia ser, o médico ia perder a sua autonomia, as grandes corporações iam tomar conta, então havia toda essa celeuma
principalmente do profissional médico. Lembrando que a telemedicina é apenas um braço da telesaúde, né? Porque existe a telepsicologia, telefonoaudiologia, tele é tudo, na verdade, telesaúde, né? A telemedicina é um ramo, é um braço da telesaúde, aonde o médico acessa o paciente. Na verdade, a telemedicina é a medicina através de um meio de comunicação, né? O médico acessa o paciente, e que a grande vantagem, locais remotos podem ser acessados, pessoas que não teriam esse acesso podem ter acesso a um profissional de qualidade, e isso, obviamente, tem que ser feito dentro de um modelo de segurança, e agora nós temos a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, para controlar também isso, feito com toda a segurança. Eu vejo isso uma coisa muito positiva, Daniel, porque eu entendo que é a expansão do acesso da saúde, de quem não tinha pode passar a ter. E, na verdade, quem vai optar se vai fazer por tele ou presencial é o paciente, é o cliente, é o beneficiário. Então, eu sou um entusiasta desse método, lógico, feito dentro da responsabilidade, com as garantias legais, com a garantia de que você está sendo atendido por um médico mesmo, né? Porque isso pode ter fraude e tal, enfim. Com tudo que a regulação da saúde, que já é grande, vai manter, tá? Mas, enfim, eu acho que foi um grande ganho que a população teve, a questão do crescimento da telemedicina com a pandemia. Concordo plenamente com essa sua resposta, doutor Newton. Tudo que for para facilitar o acesso, ampliando esse acesso a mais pessoas, a mais usuários, é totalmente bem-vindo. Doutor Newton, estamos aqui nos 5 minutos finais, e antes das suas considerações finais, tem muita pergunta aqui ao vivo, perguntando para o senhor em relação ao mercado de saúde pós-pandemia, né? Muita gente comentando de consolidação desse setor de saúde. Como é que o senhor enxerga o mercado de saúde, doutor Newton, como um todo, essa reorganização do mercado de saúde pós-pandemia? O mercado de saúde, a tendência dele é se consolidar em grandes grupos, né? Porque isso faz com que ele se potencialize, ganhe escala. Tem a questão dos investimentos externos, né, que são permitidos na área da saúde a partir de 2015, foram permitidos, isso mudou completamente o jogo. Isso falando da parte privada, né, que hoje ela é responsável pelo atendimento de 25% da população. Então, com a pandemia, muitos outros negócios, prestadores, hospitais, clínicas, passam dificuldade hoje, e que facilitam a incorporação dos grandes grupos, a compra, e é o que está vendo aí, as fusões e as aquisições dos grandes grupos, que estão capitalizados, até com ações em bolsa, enfim. Isso essa é a tendência agora. Existe um outro cenário das cooperativas também, que estão se reorganizando, se profissionalizando também, para disputar esse mercado privado. Também existe um outro movimento de, não vou dizer operadoras, mas de instituições de saúde que estão sendo criadas com outros modelos, mais na parte de medicina preventiva, usando uma parte digital. Já temos exemplos disso, de empresas brasileiras também, utilizando mais as plataformas para acesso à saúde. Essa é uma outra vertente. E a outra vertente, as clínicas populares, acho que vão voltar depois dessa pandemia, e elas podem voltar também, que existe um nicho ainda, 75% da população é atendida pelo SUS ainda, que também precisa se reorganizar do ponto de vista de informação. Acho que tudo vai caminhar, Daniel, para a questão dos dados, compartilhamento de dados, para que o sistema fique mais eficiente. E ele precisa ficar, até para sobrevivência e sustentabilidade. É isso que eu penso. Doutor Newton, uma conversa excelente, o tempo foi pouco, e geralmente quando o convidado tem o seu nível de qualificação, tá? Mas foi muito bacana, a sua história é muito legal,
E eu sempre deixo aqui, Dr. Newton, um recado aos muitos jovens que nos assistem com relação ao incentivo ao estudo, à educação. O senhor relatou lá no início todo o seu esforço na busca de conteúdo, com cursos de especialização dos mais variados tipos, e cursos estes que você faz aí de modo recorrente até hoje. Então a gente vê pessoas com êxito, pessoas com vitórias profissionais e pessoais na vida, e acha que aquilo vem de graça. Então dou aqui um recado às crianças, aos jovens, que eu recebo muita mensagem, sempre quando eu vejo esse seu relato valorizando a questão de educação, de estudo, eu não posso deixar de mandar essa mensagem diretamente a esse público que é tão grande, que quando eu soube que sempre atenta aqui ao nosso programa. Falamos sobre gestão em si, plano estratégico, mercado de saúde. Dr. Newton, a gente tem aqui 2 minutos e eu queria deixar o espaço livre, meu amigo, para suas considerações finais. Alguma coisa que a gente não falou, alguma coisa que a gente não perguntou, que poderia eventualmente ser dita, já agradecendo demais a sua presença, você ter aceitado o nosso convite. Bom, Daniel, primeiro, realmente, para mim foi uma honra estar aqui. Eu sempre gosto de falar nesses assuntos, tá? Agradeço demais esse convite, porque eu acho que quanto mais a gente propaga bons exemplos, nesse nosso país tão sofrido e tão carente de bons exemplos, a gente estimula outras pessoas a buscarem, né, atingir o seu máximo, né, o seu potencial máximo. Ninguém precisa seguir o caminho igual ao outro, mas eles têm que entender, e eu sou um entusiasta da educação, igual você falou, então eu quero frisar esse ponto aqui. A educação liberta. Aonde eu cheguei hoje, né, o que eu cheguei, ainda estou no meio da minha trajetória, espero, foi graças à educação que foi me ensinada e me passada esse exemplo dos meus pais, enfim, minha casa, que todos nós, né, valorizamos demais esse ativo, porque é um ativo. O seu conhecimento ninguém tira, o seu conhecimento te diferencia. Então é isso que eu quero trazer aqui também. A educação liberta e nos torna melhores, né? E junto com bons propósitos ela acaba construindo coisas maravilhosas. Então é isso que eu quero dizer. Educação com bons propósitos geram grandes realizações. É isso aí. Totalmente alinhado. Dr. Newton, aqui em nosso programa Inovação em Negócios, de todas as quintas-feiras, às 13 horas, nós sempre teremos espaço para divulgar, né, exemplos de sucesso pessoais e empresariais da nossa região Nordeste. Então, parabéns aí para todos vocês, parabéns ao presidente, a toda a sua diretoria, ao André, que muito lhe apoia aí, um grande abraço ao André, tá certo? A todo o seu time aí. Eu tenho certeza que Teresina e todo o estado do Piauí reconhece certamente esse belo trabalho que vocês fazem, e é um prazer muito grande ter tido essa conversa com você hoje. Muito obrigado a todos pela enorme audiência em nosso programa de hoje com o Dr. Newton Nunes, médico, gestor e vice-presidente do Sistema Unimed Teresina. Se Deus quiser, nos encontraremos aqui na próxima quinta-feira em mais uma edição que vai ser sensacional, né? Aguardem, do nosso Inovação em Negócios. Sempre com um propósito muito firme. Alexandre, Vanderlei Filho, Carlinhos e Duarte, obrigado pelo apoio. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade e acessível a todos. Até quinta. Você ouviu Inovação